O profeta de Deus visita o México. Ouvintes amados, Jesus Cristo disse em São Mateus, capítulo 23, versículo 34, em um sermão muito duro, pois ele estava censurando não as meretrizes, não aos ladrões, mas sim aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes, à religião. Enquanto se combate o crime, o roubo e demais coisas que causam prejuízos sociais, não tem problema. Mas quando mexe com estas coisas, com esse setor, que é a causa principal do outro setor, dos crimes e dos roubos, da prostituição, então aí é diferente. E a reação dos fariseus, de homens impecáveis, a reação dos sacerdotes mostrou que de fato Jesus estava falando a verdade acerca deles. Sempre foi assim. Pela reação que a falsa igreja tomou durante as eras contra os verdadeiros cristãos, nós vemos que os mensageiros cristãos falaram a verdade acerca dela. Se ela foi falsa no princípio, se ela se desviou no princípio, ela será até o fim. Ela tem que ser aquela mulher de Apocalipse, capítulo 17, que está sentada sobre muitas águas. Águas na Bíblia quer dizer sobre muitos povos. Então Jesus disse nesse sermão que censura os escribas e os fariseus. Leio Mateus 23. Será que os escribas, os sacerdotes deste século, não sofreriam um sermão deste se Jesus viesse agora? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Quer dizer, aqui o próprio Jesus Cristo está prometendo que enviaria profetas, sábios, segundo Deus, escribas, porque depois nós tivemos Paulo escrevendo a Bíblia, tivemos outros escribas, os escribas do Novo Testamento. Então não findou ali, a lei não findou ali, como também os profetas. Simplesmente a sua etapa. Agora ela deveria ser cumprida para que fosse introduzida a graça. Mas a graça deveria ser anunciada, como a lei tinha que ser anunciada. E se a lei exigiu o profeta para ser anunciada, para ser vivificada, para ser anunciada, para ser cumprida por Deus, isto é, exigida, clamada, os profetas somente tinham coragem de falar a palavra de Deus no seu espírito, na sua unção. Também a graça. A graça não ficou para manufaturados, ficou para profetas de Deus, que são chamados pelo Senhor. Eu falei no início, o profeta desta era visitou o México. Ele visitou vários países do mundo. Na Escandinávia, na Finlândia,
cumpriu-se uma visão que muitas centenas de pessoas tinham escritas nas páginas brancas de suas Bíblias, lá na América do Norte. Ele teve uma visão que uma criança seria ressuscitada logo após um desastre terrível de carro. Passado o tempo, então, viajando na Finlândia, país que estava sob o domínio de soldados comunistas, ele viu ali na estrada, na entrada de uma cidade, não sei como, as pessoas, um caminhão por ali, e a criança esbagaçada, com as veias estraçalhadas, os olhos projetados, sangue saindo pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz, pelos olhos. Criança morta, caminhão passou por cima, lá na Finlândia. E naquela hora o Espírito de Deus veio sobre o profeta e disse: aí agora é a hora. Ele disse para o irmão que estava com ele, o irmão Woody: abra a sua Bíblia e leia essa visão da ressurreição do menino. Ele leu e ali eles oraram. E chegando onde estava o corpinho morto ali, esbagaçado, disse: eu vou mandar essa criança se levantar em nome de Jesus Cristo. E se ela não se pôr de pé, eu porei uma placa nas minhas costas escrita: sou um falso profeta. Mas ali ele orou e ordenou que a criança levantasse. E a criança se levantou, com testemunho de todos que estavam ali, sem nenhum risco, sem nenhuma cicatriz no seu corpo, perfeitamente como era antes. O povo quis agarrá-lo, rasgar sua roupa, tocar nele, pensaram que era Deus que estava ali novamente. Os soldados russos, chorando, disseram: vale a pena crer num Deus que ressuscita os mortos. Visitando a África, de onde um grande evangelista mundial das denominações voltou decepcionado, desafiado pelos pagãos, ali ele, o profeta desta era, desafiou o paganismo, curando um homem que era cego há muito tempo, cego de tanto adorar o sol. Ele desafiou aqueles sacerdotes. Foi feito um exame médico antes. Os médicos, a junta médica constatou que de fato o homem era cego há tantos anos, que não tinha possibilidade de enxergar. Mas logo ele disse: se esse homem enxergar, vocês crerão que Jesus Cristo é o Salvador e abandonarão seus ídolos? Eles aceitaram o desafio. Ó ouvintes, lá estavam 19 classes de tribos, de religiões pagãs. Muitos levavam seus ídolos de barro. Foi uma poeira que levantou quando aquele cego começou a enxergar e gritar, porque o povo começou a quebrar os ídolos. Um profeta visita a África. O nosso tempo não nos permite tecermos comentário sobre outros lugares por onde ele passou. Mas ele foi ao México. E como ele foi ao México? De que maneira? Sim, ele conta que um grande guerreiro mexicano, um general de 4 estrelas do governo mexicano, esteve na América do Norte nas reuniões, o general Valdeno, e lá, em uma das reuniões do irmão Branham, o profeta desta era, aquele general recebeu o batismo com o Espírito Santo. E assim que regressou para o México, ele continuou clamando para que o profeta fosse ao México. E então o profeta decidiu ir ao México. Mas o que aconteceu? O general tratou a reunião. A reunião deveria ser na arena
onde tem as touradas, né? Então tudo ficou tratado. Ele deveria ter uma força muito grande policial para poder entrar ali. E foi isso que aconteceu. O presidente, a pedido do general, pôs tudo à disposição. Mas o que aconteceu? Enquanto tudo estava sendo tratado, um dos grandes bispos foi até o presidente e disse para o presidente: Senhor, eu compreendo que você está colocando para dentro um homem que não é católico. O presidente lhe respondeu: sim, o que tem isso? O bispo disse: o senhor não pode ter um homem como este aqui. Este governo nunca imaginou fazer uma coisa como esta. Vamos ver o que respondeu o presidente. Sob a orientação do general Valdena, o presidente disse: esse homem é um homem de respeito. Não há mal algum ele vir ao México. O bispo disse: sim, mas ele não é um católico. Agora vocês sabem que, na verdade, conforme nós temos lido nas revistas aí publicamente, então se lemos nas revistas publicamente, podemos também falar no rádio. Que aquele governo não tem vínculo com religião alguma, mas é um dos países mais católicos do mundo. E então o bispo estava muito preocupado com a ira do profeta no México. Ele apelou como um escriba, o fariseu, apelou naqueles dias. Eles disseram: veja essa gente que acompanha Jesus. Veja se tem algum príncipe no meio deles. Veja se há algum intelectual no meio deles. Foi justamente o que o bispo disse para o presidente. Em último caso, quando ele viu que não tinha jeito, o general Valdena disse: mas a arena vai encher, nós vamos ter muitas pessoas, milhares de pessoas clamam para ouvir este homem aqui no México. Então o bispo disse: que tipo de pessoas são estas, senhor? Somente os ignorantes. Estes são os que vão ouvir a uma pessoa como aquela. Então, naquela hora, o presidente tomou a palavra e disse para o bispo: Senhor, vocês têm essa gente por mais de 500 anos. E por que eles ainda são ignorantes? Aquilo foi o suficiente, ouvintes. O bispo trancou a sua boca e o resultado é que a grande reunião foi realizada no México. Isso por volta na década de 50, por aí. Ali aconteceu numa noite que um velho homem cego recebeu a sua visão na plataforma. Milagres tremendos aconteceram no México. Uma coisa tremenda. 10.000 pessoas numa noite levantaram suas mãos aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas um fato interessante aconteceu, muito profundo, tremendo, quando o profeta visitou o México. Uma mulher que tinha o seu primeiro bebê, ainda nova, mulher bonita, seus 23 anos de idade. Teve o seu filhinho morto, como pelas 9 horas da manhã, no dia da reunião do profeta de Deus no México. Pneumonia, morreu no consultório médico. E ela então tomou aquela criança nos seus braços e foi para a reunião. E pelas 10 horas da noite, a criança tinha morrido às 9 horas da manhã. Isso aconteceu quando o profeta visitou o México. E ela conseguiu chegar onde estava o profeta. E de que maneira? Lutando tremendamente. Os cooperadores tentavam segurá-la. Ela passava entre as pernas dos homens, segurando aquela criança morta de um lado, com seu cabelo todo desmanchado,
suja de rolar no chão, passando entre as pernas das pessoas, em total desespero. O filho do profeta que eu ajudava disse: papai, tem uma coisa tremenda acontecendo. E como vamos fazer? Ela quer cortar a filha e esse povo vai ficar revoltado. Depois de alguns comentários, o profeta teve uma visão e disse: deixa que a mulher venha. Ó ouvintes, estamos falando simplesmente a verdade. Naquele instante não houve um terremoto, que é sinal de maldição, sinal de fim, sinal de desgraça, sinal de juízo sobre a terra. Mas houve uma ressurreição. O profeta viu aquele menino sorrindo, e então ele disse que ela se pôs de joelhos e tirou um terço e começou a rezar. Ele disse: deixe isso, creia somente em Jesus Cristo. E ali estava um outro homem que tinha sido ressuscitado, assistindo à ressurreição também de outra criança. O profeta falou o seu nome. E ele pôde ver que o mesmo Deus que tinha ressuscitado aquele homem, agora ia ressuscitar aquela criança. E o resultado, ele orou e a criança começou a gritar. E agora? O que fazer? Como controlar? As próximas reuniões ele tinha que entrar amarrado por uma corda, descendo por cima de alguma coisa na plataforma. Mas eu quero, sem tempo algum, como nós não temos, para minuciar, para contar estas coisas de uma maneira mais minuciosa, mais detalhada, perguntar: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus dos profetas? Onde está o Deus dos apóstolos? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o que me faz mais alegrar o coração é de saber que Deus tem enviado esse profeta no espírito de Elias, porque a promessa dele para restaurar todas as coisas que o gafanhoto comeu durante as eras, não plantar uma nova coisa, mas restaurar o batismo original, a fé original no Deus uno, restaurar a fé a ponto desta noiva ter a fé da ressurreição, a fé arrebatadora, o poder da ressurreição tem que ser restaurado no meio do povo de Deus, porque não haverá arrebatamento sem ressurreição. A voz do arcanjo é o corpo de Cristo, chamando aqueles que dormem no Senhor. A morte tem se tornado a menor coisa para o verdadeiro cristão, quando ele recebe de fato o Espírito de Cristo. E no Espírito de Cristo está tudo o que é vida, tudo o que é poder, não simplesmente uma curazinha, não simplesmente a solução de um probleminha, mas está todo o poder das Escrituras, o poder da ressurreição, fé da ressurreição. Amém.